Olá, pessoal. Aula 12, parte 2, assunto Teorema de Norton. Para iniciar essa caminhada que estamos fazendo juntos pelo Teorema de Norton, seria interessante saber onde é que ele se encontra. Ele se encontra naquelas novas ferramentas que nós estamos introduzindo em circuitos 1. Para quê? Para que o análise dos circuitos fique mais fácil para todos nós. Certo? Então vamos lá? Vamos relembrar o que dizia o Teorema de Norton, que a gente viu no nosso último bate-papo. O que dizia o Teorema de Norton? O Teorema de Norton dizia que qualquer circuito, tão complexo quanto seja, pode ser reduzido a uma fonte de corrente associada com um resistor em paralelo. Né? O circuito equivalente desse circuito complexo, que tem que ser um circuito linear, é uma fonte de corrente em paralelo com o resistor. É isso que diz o Teorema de Norton. Se eu pegar aqui, Teorema de Norton substitui o circuito por uma única fonte de corrente em paralelo com a única resistência. E a partir daí, o que é que nós fizemos? Substituir, nós analisamos os 3 casos que podem acontecer dentro desse universo que nós estamos chamando circuitos resistivos lineares. Depois nós vamos introduzir outros elementos passivos que não são resistores. Muito bem. No primeiro caso analisado no nosso último bate-papo, nós limitamos o circuito que seria substituído pelo circuito equivalente de Norton àqueles que tinham única e exclusivamente fontes independentes. Hoje, nós vamos introduzir dentro desse circuito as fontes dependentes. Significa que nós vamos achar o circuito equivalente de Norton para um circuito composto de resistores, de fontes independentes e fontes dependentes. Tranquilo? Muito bem. O que é que nós já sabemos desse caso? Nós sabemos que qualquer um dos 3 casos analisados, a fonte de corrente é obtida da mesma maneira. Que maneira é essa? Curto-circuitando os terminais do circuito que nós queremos substituir pelo circuito de Norton. Ok? Seja ele tem uma fonte, curto-circuito, a corrente aqui é a corrente de Norton. Isso nós vimos no nosso primeiro bate-papo sobre Norton. Hoje, nosso circuito, além da fonte independente, tem a fonte dependente, a fonte controlada por esta corrente. A fonte de Norton é encontrada da mesma maneira. Curto-circuitei esses terminais. Essa fonte aqui é responsável por fornecer energia a esse circuito. Por conseguinte, eu vou obter a corrente de curto-circuito. Ok? Boa! Não é isso? Tendo essa corrente, essa é a minha fonte, falta eu encontrar o meu resistor de Norton, que é assunto de nossa aula hoje. Ok? Muito bem. Então, o nosso caso a ser analisado é o caso 2. O que diz o caso 2? Venha para cá, Abdala. O caso 2 diz o seguinte, que a rede possui fontes independentes e dependentes. Cadê minha bolota? A rede possui fontes independentes mais fontes dependentes. Esse caso é analisado. O circuito equivalente de Norton é obtido por 3 passos. O primeiro passo é quando a gente obtém a fonte de corrente. Como é que a gente obtém a fonte de corrente? Curto-circuitando o circuito original. Essa corrente que passa aqui
e a corrente de curto-circuito. E é a corrente de norte, é essa corrente aqui. Segundo passo. O segundo passo, eu vou encontrar a tensão de circuito aberto onde? Do circuito original. Tensão de circuito aberto, circuito original. VOC. E, finalmente, o terceiro passo, eu vou fazer a razão entre VOC e SC. A razão entre a tensão de circuito aberto e a corrente de curto-circuito. E isso vai ser a minha resistência de Norton. Ó. Ah, cut and paste me mata. Por quê? Porque aqui, ó, vou passar aqui, esse rapaz não vai deixar, mas você vai ver que tem aí RTH. Isso aqui não é RTH, é RN, que aqui tá certo. RN igual, olha assim por cima, RN é igual a VOC sobre ISC, correto? Continuemos. Qual é o nosso lema? Conceito aprendido, conceito aplicado, conceito compreendido, conceito utilizado. Acho o circuito equivalente de Norton. Eu olho para esse circuito e vejo que eu tenho uma fonte independente e uma fonte dependente, é o caso 2. O caso 2 é baseado em que solução? Deixa eu pensar. Primeiro eu vou achar corrente de curto-circuito, depois vou achar tensão de circuito aberto, vou fazer a razão entre os dois. Tenho a fonte e a resistência de Norton. Muito bem, muito bem. Primeiro você curto-circuito, circuito. Primeiro você curto-circuito, circuito. Segundo, você acha tensão de circuito aberto. Terceiro, você acha a razão entre os dois. Matou o problema. Gostou? Então vamos fazer. Não tem piripiri. Entendeu, aplicou, consolidou. Acha a corrente de curto-circuito. Opa, vou aqui, vou curto-circuitei essa fonte aí. Vamos transformar numa fonte de tensão? Vamos. Vamos pegar essa fonte aqui, transformar numa fonte de tensão. Então, tá aqui, ó. 2x multiplica por R dá 10x. Esse resistor vem em série. Ah, meu circuito ficou bonitinho. Quem é que eu quero? Eu quero IN. Se eu aplicar malha, vamos aplicar malha. Ó, tem essas duas fontes, eu já sei então que N vai ser igual a quê? Aí 2. Que maravilha, duas malhazinhas bobinhas de resolver. Vamos resolver? Malha 1. O que é que diz a malha 1? 4 e 1 é igual a menos 10. Então aqui eu já posso dizer que 1 é igual a menos 2,5. Que maravilha! 2, malha 2. Vamos para a malha 2. Onde está a malha 2? A malha 2 está aqui. Ó. 5 e 2 é igual a 10 mais 10 e x. 5 e 2 igual a 10 mais 10 e x. Opa! Cadê a equação auxiliar? A equação auxiliar, onde está a equação auxiliar? Está aqui. E x é igual a menos e 1. E x é igual a menos e 1. E 1 eu conheço. E x, então, igual a 2,5. Eu conheço x, vou substituir essa equação na equação da malha 2. Substituindo na malha 2, obtenho I2. I2 igual a 7 ampere. I2 é IN igual a I2, então já tenho a fonte de corrente do meu circuito de Norton. Que maravilha! Ó! Que maravilha! Que me falta achar resistor de Norton, a resistência de Norton. Então eu já tenho IN, preciso fazer o quê? O segundo passo é curto-circuitar o circuito e abrir o circuito e achar a tensão de circuito aberto. Tá aqui. Vou usar o mesmo procedimento, vou transformar essa fonte de corrente numa fonte de tensão. Ó, 10, 5 em série. Isso aqui é um circuito aberto, então esses 5 ohms não têm a mínima influência.
VOC aqui vai ser quem? Vou até botar uma setinha aqui para gente fazer o LKT sem nenhum problema. Ó, 10 mais 10x menos VOC igual a 0. Quem é VOC? VOC... Ó, fui tão rápido que esquecendo a equação auxiliar. Tem uma fonte controlada. Quem é essa fonte controlada? E x é igual a 10 sobre 4 igual a 2,5. Agora sim. Quem vai ser VOC? 2,5 substituo na equação 1. Olha que maravilha. Tem o VOC igual a 35 volts. Conheço o IN de 7 amperes, VOC de 35 volts. Por conseguinte, conheço RN, que vai dar 5 ohms. Coloca aqui. Resolvido. Gente, eu parecia um locutor esportivo. Vou dar uma maneirada que eu... Deixa pra lá. Vamos continuar? Vamos. Muito bom. Caso 2 visto. Qual é o caso 3? O caso 3 agora ele só tem fontes dependentes. Vamos lá ver o que vai acontecer. Voltei àquela minha transparência síntese do circuito equivalente de Norton. Ó, vamos primeiro achar a fonte de corrente, né? Curto-circuitei aqui passar para cá. Não sei onde é que eu vou ficar, eu estou aqui. Curto-circuitei os terminais. Quando eu curto-circuito esse terminal, I0 igual a 0, essa tensão igual a 0, corrente 0. Corrente 0, fonte aberta. Então, o circuito equivalente de Norton, do circuito que só tem fontes dependentes, é um resistor. Para eu achar esse resistor, ó, vou passar a próxima, porque eu acho que a próxima é muito elucidativa, tá? Para eu achar esse resistor, ele tem que ser feito de uma certa maneira que leve em consideração essa fonte controlada, não é isso? Senão, ele não está sendo... O princípio da equivalência não está sendo respeitado. Então, nesse caso 1, não tem sentido, porque ó, não tem nem fonte. Como é que eu vou desativar as fontes independentes, né? No caso 2, o que é que diz no caso 2? Meça a tensão de circuito aberto. Tensão de circuito aberto vai ser quanto aqui? Abriu aqui, não tem nenhuma fonte aqui, essa tensão vai ser 0. Faz um curto-circuito, curto-circuitou, a corrente também é 0. Então isso aqui fica indeterminado. Por isso existe o caso 3. Caso 3, eu tenho que medir essa resistência equivalente, levando em consideração essa fonte. Essa fonte tem que ser excitada, essa fonte controlada, ela tem que ser excitada de alguma maneira. Aí eu me lembrei de como nós fizemos Devenant. Como é que nós fizemos Devenant? Aplicamos uma fonte de teste nos terminais A e B. Se essa fonte fosse, ó, aí tem um rapaz dizendo assim, muito bem, Abdala, lembrou, obrigado. Né? Ó, posso ser, se eu aplicar uma fonte de teste, se ela for de tensão, eu encontro a corrente nos terminais do circuito, e faça razão, tensão e corrente é a minha resistência de Norton. Se a minha fonte de teste for uma fonte de corrente, eu meço a tensão, ou calculo a tensão nos terminais AB, e a razão entre os dois é como? Sim, a resistência de Norton. Mais simples não pode ser. É tão simples que eu vou partir logo para aplicação. Nem vou dizer aquela frase famosa, conceito, como era a frase? Conceito compreendido, conceito aplicado. Utilize o teorema de Norton para calcular a potência fornecida pela fonte de 4 volts. Ó,
vou aplicar Norton aqui, ó, num circuito onde só vou ter fontes dependentes, não é isso? Então, ó, circuito 1, circuito 2. O circuito, aplicar Norton aqui, aplicar Norton aqui significa o quê? Que esse circuito, o circuito equivalente de Norton vai ser único e exclusivamente o resistor de Norton, ou a resistência de Norton. Ó, então ficou fácil agora, ó. A potência, ou meço a corrente, eu faço V2 sobre R2, porque a potência consumida é igual à potência fornecida, teorema de Telemann. Muito bem. Estou gostando de ver todo mundo antenado no curso. Continuamos? Continuamos. Bem, ó, esse vai ser o circuito. Nesse caso, eu vou excitar o circuito com a fonte de teste e vou fazer o que? Medir a tensão nos terminais do circuito que eu quero substituir pelo circuito equivalente. Tranquilo? Quem vai ser esse resistor de Norton? Vai ser a razão entre a tensão de Norton e a corrente de Norton. Desculpa, a tensão de teste e a corrente de teste. Tranquilo? Problemas? Nenhum. Então vamos lá. Botei uma fonte de 1 ampere já porque vai facilitar meus cálculos, né? Botei uma fonte de 1 ampere, então tem que saber quem é que vai ser essa tensão de teste, tá? Essa tensão de teste vai ser 6,0. Mas que técnica eu vou usar aqui? Eu vou usar análise de malha novamente. Vou usar análise de malha. Se eu usar análise de malha, malha 1 e malha 2, então a tensão de teste vai ser 6 e 1 menos e 2. Muito bom. Então vamos para malha 1. Malha 1, vou fazer inspeção. 10 e 1, não é isso? 10 e 1, menos 6 e 2, mesmo sentido, 2 e 0. Ótimo. Vamos para malha 2. Malha 2 é uma fonte independente, né? Uma fonte isolada, então I2 é igual a menos 1 ampere. Muito bem. Tem fonte controlada? Tem. Se tem fonte controlada, tem equação auxiliar. Qual é a equação auxiliar? I0, não é isso? I0 é igual a I1 menos I2. Olha lá, equação auxiliar. I0 é igual a I1 menos I2. O que é que eu faço agora? Substituo a equação auxiliar na equação de malhas. Ó, substituir, rearrumei, né? Vai ficar 8 e 1 igual a 4 e 2. Eu com esse 2, que é igual a menos 1 ampere, então acho I1 igual a menos 0,5 ampere. Ó, com esse 1 e 2, substituo na expressão da tensão de teste, tenho que a tensão de teste é 3 volts. Quem será a resistência de Norton? A resistência de Norton é a razão entre a tensão de teste e a corrente de teste. Então, a resistência de Norton é igual a 3 ohms. Que maravilha! Não é isso? Ó, qual é a potência fornecida pela fonte de 4 amperes? Pode ser V2 sobre 8. V2 sobre 8, que vai dar 4 vezes 4, 16, dividido por 8, 2 volts. 2 watts. Tranquilo. Entendido. Ó, caso 1, caso 2 e caso 3, dominados. Eu me considero um especialista em circuito equivalente de Norton. Se eu me considero um especialista em circuito equivalente de Norton, é porque eu compreendi super bem o caso 1, onde a rede possui somente fontes independentes, o caso 2, onde a rede possui fontes independentes e dependentes, e finalmente o caso 3, onde a rede possui somente fontes dependentes. Dito isto, que resta a fazer? Resta unicamente dar por encerrado o teorema de Norton. Não esqueça a lista de exercícios que está lá
à disposição dos senhores, tá? E próxima aula, máxima transferência de potência. E por hoje está para lá de bom, né? Amigos, sempre é um prazer estar com vocês. Até a próxima.